Olá pessoal, o objetivo nesta aula é fazermos o acionamento num display de 7 segmentos. O display está mostrado aí nessa figura e ele é formado aí por 7 LEDs. E de acordo com que os LEDs vão sendo acionados, a gente consegue fazer um número decimal. Então a gente pode acionar os LEDs aí equivalente ao número 3 ou número 5. A nomenclatura desses LEDs é padronizada. Esse LED aqui é denominado A, B, C, D, E, F e o G. E a pinagem dos LEDs estão aqui, ó, na saída aí do componente, a gente tem os pinos de acionamento de cada um desses LEDs. Além desses LEDs, perceba que a gente tem aqui um ponto decimal, ok? Mas na nossa prática aí dessa semana, a gente não vai fazer o acionamento aí do ponto decimal. A gente vai trabalhar justamente aí nos LEDs formando um número decimal. Uma coisa importante é o seguinte, esses LEDs, eles podem ser, esses display, né, eles podem ser do tipo catodo comum ou anodo comum. A gente vai trabalhar com o catodo comum. Então, internamente, esses LEDs estão ligados da seguinte forma. Os catodos, eles já estão interligados nessa configuração aí. A gente está representando aqui alguns LEDs. E o catodo desses LEDs já estão interligados aí. É o ponto comum, é esse ponto aqui, ó. Esse ponto é o ponto comum. Ok? E para a gente acionar um desses LEDs, suponha que é o LED referente ao segmento A. Como que a gente pode fazer? Basta aterrar o catodo comum, esse ponto, e aqui no terminal A a gente coloca uma resistência para limitar a corrente aí que vai circular no LED. E aqui a gente coloca a nossa fonte de alimentação aí. Vamos representar um nível lógico alto. Então, em cada um desses segmentos, a gente vai precisar associar aqui uma resistência que vai limitar a corrente. Então, lá no nosso circuito, a gente vai colocar essas resistências aí. Só que o acionamento vai ser feito, a gente vai acoplar no display de 7 segmentos, nesse circuito, um contador binário e um decodificador. Vamos mostrar esse circuito aí. O circuito que a gente vai montar, ele possui um contador, que é o 7493, um decodificador, que é o 4511, e o display de 7 segmentos. O objetivo é acoplar o display de 7 segmentos no decodificador que está conectado no contador. À medida que começa uma contagem, o display vai incrementando, o número 0, 1, 2 até o número 9, e depois volta para o número 0 novamente. Então vamos analisar aí o contador 7493. Esse 7493, ele possui aí a alimentação do CI, que está no pino 5, perceba que é o pino 5, a alimentação. Ele tem o GND, que está no pino 10, e ele tem dois sinais de clock. Ele tem aqui, ó, dois sinais de clock, que é justamente o pino 14 e o pino 1. O pino 14 é o clock do flip-flop menos significativo. Então a gente vai ligar um gerador de clock externo. Ok? Daqui a pouco a gente vai analisar os detalhes internos aí do 7493 e vai ficar mais claro aí a funcionalidade de cada um desses clocks. Mas uma outra ligação que é necessária, a saída do Q0 aqui, ela é conectada na entrada desse clock 1. Ok? Então vamos analisar aí os pinos de entrada e saída desse contador.
ele tem alguns pinos aqui que são não conectados. Então aqui, ó, a gente tem o pino NC, o pino 6, 7, e o pino 13 e o pino 4. Eles não fazem parte aí do circuito interno do CI, são pinos não conectados. Então ele possui lá o pino 14, que é a entrada de clock, e à medida que o pulso de clock, né, ele é sensível à borda de descida, né? À medida que os pulsos de clock vão chegando no pino 14, ele começa uma contagem em 4 bits, é um contador de 4 bits, e essa contagem aparece aí, ó, no Q3, no pino 11, Q2, Q1 e o próprio Q0. Então os bits vão sendo incrementados aí. Além desses pinos de saída, né, o pino 8, 9, 11, 12, ele tem 2 pinos de entrada, que são o MR1 e o MR2. Esses pinos de entrada são pinos de reset. Se eles estiverem acionados, a saída do contador vai para nível lógico baixo. Daqui a pouco a gente vai analisar o circuito interno desse contador aí, um contador binário 7493. O importante é o seguinte: a saída desse contador binário é ligada aí na entrada do decodificador, o 4511. O que esse circuito faz? Ele tem 4 entradas de dados, que é justamente aí, ó, o pino 7, 6, o 1 e o 2. Então ele tem lá, aqui é o A, B, C, D. Ele vai entrar um número binário aí de 4 bits. Né? Suponho que está entrando o número 0. E ele tem na saída 7 pinos, já que ele faz a codificação, ele transforma do código binário para o código do display de 7 segmentos. Então esses pinos aqui são ligados no display de 7 segmentos. Então se entrar o número binário, o número 0, ele vai acionar os LEDs equivalentes ao número 0. Além disso, vamos analisar aí outros pinos do CI. Ele tem lá o pino 8, que é o pino de terra. Vamos marcar aqui, ó, o pino 8 é o pino de terra. O pino 16, que é o próprio VCC. O pino 16, que é o próprio VCC. Ele tem 3 pinos de controle, que é o LT, é o pino 3, o pino 4, o BL, e o pino 5, que é o Let Enable. Esses pinos são pinos de controle. Daqui a pouco a gente vai analisar o circuito interno, vou explicar cada um deles, ok? Então, basicamente, ele pode funcionar quando a gente desabilita esse controle. A gente vai ver como é que a gente faz a desabilitação desses pinos de controle. Aí ele funciona como um decodificador. Uma coisa importante aí para a gente perceber é o seguinte: o contador, a nomenclatura aí fornecida pelo datasheet, ele tem lá na saída, é o Q3, o Q2, o Q1 e o Q0. Então é essa a nomenclatura da saída. E lá no decodificador ele vem com a nomenclatura DCBA. Ok? Então a gente tem que colocar aí, fazer associação. Quem que é o bit menos significativo? Por exemplo, aqui o Q0, no contador o bit menos significativo é o Q0, e no decodificador o bit menos significativo é o A. Então a gente deveria fazer essa ligação aqui, ó. Lá do pino 12 vai entrar no pino 7, é o bit menos significativo. Outra ligação que a gente vai ter que fazer é a seguinte: vamos fazer lá do Q1. Onde que a gente tem aqui o Q1 é o pino 9. Então esse Q1 vai ter que entrar lá no B. Quem que é o pino B? É o pino 1. Então a gente vai fazer essa ligação aqui, ó. Ok? Então a gente precisa conectar o contador no decodificador, e o decodificador é ligado aí no display de 7 segmentos. Lembrando que para fazer essa ligação, né, vamos fazer aqui a ligação do pino 15. Então o pino 15 a gente precisa colocar um resistor e ele vai ligar lá no pino, no segmento F. Ok? A gente vai ter que fazer essas ligações aí.
Então agora a gente vai analisar o circuito interno do 7493, depois a gente analisa o circuito interno do 4511 e na sequência a gente vai para o Tinkercad montar e analisar esse circuito. Vamos lá. Aqui está a pinagem do CI que vamos utilizar, o 7493. Uma coisa importante é o seguinte, a gente identifica aí, é um CI aí de 14 pinos, né? Então aqui, ó, numerados aí 1, 2 até o 7, vira aqui o 8, 9 até o 14. Vamos analisar aí a funcionalidade de cada um desses pinos. Então, o primeiro pino que a gente identifica no CI é o VCC, que é aqui, ó, é o pino 5 é o VCC. E o pino 10 é o GND. Perceba aqui que o 10 é o GND. Okay? Além do VCC e o GND, esse CI tem as entradas aqui, ó, a entrada de clock. Ele tem duas entradas de clock. A gente vai analisar o circuito interno daqui a pouco. A gente vai ver como faz essa entrada aqui. Tem duas entradas de clock. E ele faz a contagem. E as saídas são aqui, ó. Tem o QA, o QB, o QC e o QD. Para aspectos construtivos, a ordem aí é invertida. Mas ok, a gente tem que ficar atento a esse ponto aí na ligação lá no Tinkercad. Outra coisa importante da gente notar aqui, ó, o pino 6 e o pino 7 não estão conectados, então eles não vão influenciar no circuito. O pino 13 também é não conectado. Uma coisa importante para se notar é o R01 e R02, que está associado ao pino 2 e ao pino 3 do CI. Eles são responsáveis pelo reset do sistema. Então, quando o R01 e o R02 estiverem em nível lógico alto, a saída do meu sistema, o QA vai para 0, que todo mundo aqui vai para nível lógico baixo. Okay? Ele reseta, independente do sinal de clock, independente do valor que tiver na contagem, não interessa. Se acionar o R01 e o R02, ele vai imediatamente, ele reseta o sistema. Vamos analisar agora internamente esse CI, o circuito interno aí. Aqui está o circuito interno aí do 7493. A gente percebe o seguinte, ele é formado por 4 flip-flops JK. Ele é formado aí por 4 flip-flops JK. Esse circuito foi tirado exatamente aí do datasheet, né, que é a folha de dados do componente, e o fabricante às vezes não coloca explícito aí o valor do J e do K. Então, quando não está explícito aqui, é porque eles estão em nível lógico alto. Simplesmente para limpar um pouco o diagrama, ele omite aí o valor do nível lógico alto. Então, todos esses flip-flops JK, todo mundo aí em nível lógico alto. E é importante notar, esse primeiro flip-flop JK, ele tem a entrada, que ó, é o pino 14 é a entrada de clock, o pino 14 que a gente tinha mostrado aqui no circuito do CI. Então, o pino 14 aqui, a saída QA é o pino 12. A entrada de clock do JKB, esse JK aqui, ó, a entrada de clock dele é o pino 1, que é exatamente o pino que a gente mostrou aqui nesse diagrama. Então, o que a gente faz? A gente precisa fazer uma ligação externa ao CI. Qual ligação que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa saída QA, e vai ligar no clock aqui do flip-flop B. Ok? Se a gente fizer essa ligação, esse circuito aqui, perceba que a saída do B é o clock do C. Aqui, ó, a saída do flip-flop B é o clock do C. A saída do C é o clock do flip-flop D. Quando ele estiver nessa configuração, ele vai justamente funcionar aí como um contador. Então, a gente vai colocar lá, né, no pino 14 um sinal de clock. A gente coloca aí o sinal de clock. E a saída vai fazer a contagem aí em binário, um contador binário. Ok?
sendo que o QA aí é o menos significativo. Então ele faz essa contagem. Aqui, é importante observar também que os sinais que a gente tinha mostrado aqui, o R01 e R02, olha como que eles vão atuar. Eles vão atuar da seguinte forma aqui, ó. Eles estão conectados na entrada de uma porta END. Então, se o R01 for nível lógico alto e o R02 for nível lógico alto, o que vai acontecer? A saída dessa NAND vai ser zero. Quando a saída dessa NAND é zero, ela está ligada aqui, ó, está ligado nesse clear, no clear de todos os flip-flops aqui. Então, se a gente colocar um em um, né, entrada R01 e R02, o que acontece? A saída de todo mundo vai imediatamente para zero. Essa que é a lógica implementada pelo R01 e pelo R02. E a tabela? A gente pode fazer a tabela verdade aí do funcionamento aí do contador. Então, como que ele funciona? Aqui, ó. Então, se a gente tiver o número 0, né, a gente não começou a contagem ainda, todas as saídas estão no nível lógico baixo. E ele vai fazendo a contagem. O número 1, o que ele faz? Coloca a saída, o QA em nível lógico alto. Perceba aí, o QA é o bit menos significativo e o QD é o bit mais significativo. Então, ele faz a contagem até o 15, que são todas as saídas aí em nível lógico alto. Ok? Esse é o funcionamento do 7493. É um contador. Lembrando da conexão externa aí que a gente tem que colocar aí. O clock aí do flip-flop B vindo da saída QA. O outro CI que a gente vai analisar é o decodificador. É o 4511. Ele é um decodificador. Olha, vou analisar a pinagem do CI. Da mesma forma, a gente identifica aí, ó, o pino 16 é a alimentação, o pino 8 aí é o terra. O circuito CMOS, o GND, o VSS, está se referindo ao terra. As 4 entradas de dados são essas daqui, ó. Aí a gente tem o A, o B, pino 1 é o B, o pino 2 aqui é o C, e o pino 6 é o D. São as entradas de dados. E as saídas estão aqui, ó. A saída que vai para o display de 7 segmentos. É o A, B, C, D, E, o F está aqui no 15 e o G no pino 14. Então, ele vai pegar justamente o valor binário que tiver aqui nessas entradas que a gente grifou de azul e vai converter para o código aí do display de 7 segmentos, que está marcado em verde. Além dessas entradas, faltou a gente discutir 3 pinos. Quais são esses 3 pinos aqui, ó? É o LT. Vamos colocar aqui, ó. É o LT, é o BL, é o LE. São pinos de controle. Qual que é a funcionalidade de cada um desses pinos de controle? O LT, perceba que ele é barrado, simbolizando aí que ele é ativo em nível lógico baixo. Se a gente colocar um 0 aqui no LT, ele faz um teste, é o lamp test. Ele acende todos os displays. Então, todas essas saídas aqui vão para nível lógico alto. Ok? Então, independente... se o B aqui estava 0, 0, 1, 0, tinha um número binário aqui na entrada, ele não vai trabalhar como decodificador. Se essa entrada LT tiver nível lógico baixo, ele ativa todas as saídas, ok? Então, ele é feito aí justamente para a gente testar o display. E o BL, é o Blank. O que o BL faz? Ele vai colocar aqui todo mundo em nível lógico baixo, ok? Então, quando a gente desabilitar, vamos desabilitar aqui, a gente vai colocar o LT em nível lógico alto, vou colocar o LT em nível lógico alto, o BL em nível lógico alto. Aí a gente vai analisar essa outra entrada aqui, ó.
é o Let Enable. Esse daqui, ou ele permite a contagem ou ele trava. Se ele estiver em nível lógico alto, o que que acontece? Se o Let Enable aqui estiver em 1, ele vai travar no valor que estava. Então, se estava no número 5, ele vai acender o display aí referente ao número 5. Enfim, ele não realiza a decodificação, ele trava aí no último número que foi apresentado para ele. Agora, se ele estiver em nível lógico 0, aí sim que ele vai fazer a decodificação. Aí ele faz a decodificação. Os valores que estiverem na entrada vão para a saída. Então, esse aí, o 4511, ele trabalha como decodificador quando os sinais de controle aqui estão desabilitados. Ou seja, o LT em nível lógico alto, o BL em nível lógico alto e o LE em nível lógico baixo. Nessa configuração, ele trabalha aí como decodificador. Vamos analisar a tabela DC, a tabela verdade aí. Tudo isso que a gente discutiu também está na informação nessa tabela aí, ó. Tem a tabela verdade relacionando as entradas e as saídas aí do CI. Vamos colocar aqui os valores aqui. Então aqui a gente tem as entradas de controle, o LE, o BL e o LT. A gente tem as entradas de dados, né, o DCBA. E a gente tem as saídas aí que vão acionar o display, o A, B, C, D, E, F, G. Então essas informações que a gente discutiu estão aqui, ó. Quando o LT estiver em nível lógico baixo, o que que acontece? Independente aqui do BL, Don't Care aqui e o LE, o LT vai ter prioridade, ok? Então aqui, as saídas estão em nível lógico alto. O LT teve prioridade. Com isso, vai ser acionado aí todos os LEDs aí do display. Agora, quando o LT estiver em nível lógico baixo, vamos analisar aqui, ó. Desculpa, quando o LT estiver em nível lógico alto, ele está desabilitado. E se a gente habilitar o BL, perceba que o LE não quer, não importa. Agora, quem vai mandar no circuito é o BL, ele que está habilitado. Então, ele tem prioridade em relação ao Let Enable. Nessa configuração, independente das entradas, olha aqui, não importa, ó, o DCBA não importa. A saída vai ser todo mundo em nível lógico baixo aqui, ó. Todas as saídas estão zeradas aqui. Da mesma forma, na linha anterior, eu não comentei. A saída foi para nível lógico alto, aqui, ó. Independente, o X eu não quero, independente dos valores que estivessem nas entradas aí. Agora, quando o Let Enable está em nível lógico 0, vamos analisar essa linha aqui, ele está desabilitado. Então, a gente desabilitou o Let Enable, desabilitou o BL e desabilitou o LT. Nessa situação, os valores que estiverem aqui, ó, o número binário que estiver nas entradas de dados, né, o DCBA, vai aparecer lá no display de 7 segmentos. Ele vai trabalhar como um decodificador. Então aqui tem um número, eu peguei a linha de baixo aqui, ó. Então aqui, ó, tem o número 0 binário, né? Nessa linha aqui é o número 0 binário. Então o número 0 binário, ele apaga simplesmente aquele LEDzinho do meio, é o LED G. O LED G está apagado. E todos os outros LEDs estão acesos. Perceba aqui, ó, o LED G está apagado e os outros LEDs aqui estão no nível lógico alto. Ok, então ele está fazendo a decodificação. Então, dessa forma, ele vai fazer para todos os números aí. Para todos os números binários, ele vai trabalhar como um decodificador aí. Ok? Até o número 9. Então, vamos analisar aqui o número 9 aqui, ó. Então, o LE está desabilitado, o BL desabilitado, o LT desabilitado. Aí, o que aconteceu? Aqui é o número 9 em binário, 1001. Então,
nessa situação, olha o que ele fez aqui, ó. Ele vai apagar esses dois LEDs aqui, o LED D e o LED E, formando o número 9 lá no display. Ok, pessoal, entendido aí o funcionamento do 7493 e o funcionamento do 4511, vamos analisar o circuito aí montado lá no Tinkercad. Vamos lá. Feito o login no Tinkercad, vamos montar o circuito relacionado ao acionamento do display de 7 segmentos. Para isso, ao invés de utilizarmos um protoboard, vamos utilizar essas plaquinhas aqui, ó, 3 placas de ensaio. Vou colocar uma para cada componente aí. O 7493, o 4511 e o próprio display de 7 segmentos. Aqui a gente rotaciona aqui para conectar o CI. Então aqui iremos fazer a montagem. Vamos pegar lá os componentes. 7493. O 4511. E agora o display de 7 segmentos. Ok. Lembrando aí que precisaremos colocar aí os resistores do display. Aqui a gente escolhe o anodo comum ou o catodo comum. A gente vai utilizar o catodo comum. Nessa configuração, eu escolhi 3 plaquinhas menores ao invés de um protoboard. Talvez isso facilite aí um pouco a nossa implementação. Mas a gente acaba perdendo aí o barramento do positivo, do negativo. A gente vai ter que fazer essas ligações aí. Então vamos começar aí. O 7493, o VCC é o pino 5. Então a gente conta lá 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui é o VCC. A gente vai colocar o barramento de VCC aqui em cima. A gente vai criar o nosso barramento de VCC. Então aqui está o vermelho. Da mesma forma, vamos fazer um barramento aí para o negativo. O GND é o pino 11. Então 8, 9, 10, 11. Aqui é o GND. A gente liga aqui em cima e faz o barramento aí do negativo. Ele tem duas entradas, o MR1 e o MR2 são as entradas aí de reset, que é o pino 2 e o pino 3. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente conecta essas duas entradas e esse ponto vai para o terra. A gente vai desabilitar, passar aqui por cima, a gente desabilita aí o sinal de reset. O pino 14 é justamente a entrada de clock. Vamos pegar um gerador de função para gerar o clock aí do circuito. Então esse ponto aqui vai para o pino 14, entrada de clock. O negativo a gente liga no barramento negativo. A saída do primeiro flip-flop, o flip-flop aí, o bit menos significativo, vai para a entrada de clock, para outra entrada de clock. Então, essa ligação aqui de laranja é justamente
a saída do primeiro flip-flop do bit menos significativo, Q0, entrando como clock do segundo flip-flop. Então é importante essa ligação externa que a gente já analisou aí. Com isso, as ligações do 7493 já foram realizadas, faltando apenas a interface aí com 4511. Vamos fazer a alimentação do 4511. O pino de alimentação do 4511 é justamente aqui o pino 16. Vamos fazer o barramento positivo padronizar na mesma posição. Aqui vai ser o barramento positivo aí do 4511. Colocamos aí em vermelho. O GND é o pino 8, aqui embaixo é o GND. A gente faz a ligação aí. Vamos colocar aqui o barramento negativo aí do 4511. A gente tem as entradas de controle, o pino 3, 4 e 5. Então, 1, 2, esses pinos aqui, o 3, o 4 e o 5, são as entradas de controle do 4511. A gente vai desabilitar essas entradas. Então, para isso aqui, é o lamp teste, a gente liga aí no VCC. Da mesma forma, BL vai para o VCC. A gente está desabilitando aí aquelas entradas de controle. E aqui é o Let Enable. Para desabilitar, a gente liga na entrada de terra. Ok, está desabilitado. Então, dessa forma, já está alimentado 4511. O barramento de terra também já foi colocado. Falta exatamente a interface aí 7493. O pino 12 do 7493 é a saída QA. Então, a gente vem lá. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa é a saída QA. Esse ponto vai para o pino 7. Esse ponto vai para o pino 7 desse aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa daqui é o bit menos significativo aí. Vamos deixar em verde mesmo. A saída do flip-flop 1 do 7493 é o pino 9. Então, 7, 8, 9. Esse pino 9, ele vai para o pino 1 do 4511. Porque o pino 1 do 4511 é a entrada chamada aí de B. Pino 8 aqui é a saída do terceiro bit, que a gente está chamando aí de Q2, né? É o Q0, Q1, Q2. Então, esse bit aqui, ele está indo na entrada no segundo pino. Pino 1, pino 2. Que é a entrada C. Ou Q0, dependendo aí, a gente está usando a nomenclatura Q0, Q1, Q2, ou QA, QB, QC, dependendo do datasheet que a gente utiliza, tem uma nomenclatura diferente aí. Vamos colocar aqui de amarelo. E o Q3 ou QD é o pino 11.
7, 8, 9, 10, 11. Esse pino 11, ele vai no pino 6, que é a entrada D. Vai no pino 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse daqui é o pino 6. Vamos colocar aqui em azul. Ok. Já foi feita essa ligação. É importante vocês conferirem cada um dessas ligações aqui, porque é um ponto de erro, né? Visualmente a gente pode conectar aí errado, e aí o CI o display não vai funcionar corretamente. Ok, feito a ligação do 7493 com 4511, falta exatamente a ligação para o display de 7 segmentos, onde a gente precisa colocar os resistores aí. Vou pegar um resistor padrão aí, vamos colocar 220 ohms. Rotaciona. Então esse pino aqui é o A. B. Aqui é o C. A gente não vai usar o ponto decimal. Esse ponto aqui é o comum, né? Então a gente vem para cá. C. Aqui é o D. O E. O F. E o G. Esse ponto do meio é o ponto comum, que vai ser o terra. Então, vamos fazer o barramento de terra, a gente liga aqui, ó. Esse terminal aqui embaixo também é um terra, a gente pode fazer ligação aqui por baixo, ligando no terra. Ok, colocados os resistores. Necessário agora a interface com 4511. Da mesma forma, a gente tem que ficar atento à pinagem aí. Então esse daqui é o A. O A vai no pino 13 do 4511. Então aqui são 8, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui, ó, é o A. Esse ponto aqui é exatamente o A. Ok, vamos colocar aqui de azul. O B é o pino 12. Então esse daqui é o B, é o pino 12. Passa aqui o pino 12. Esse pino aqui embaixo. O A e o B já foram conectados. Vamos colocar o C. O C é o pino 11. Então o C é esse daqui. Vou passar aqui por fora.
o C. Faltando aí o D. O D é o pino 10. O D é o pino 10. Então, esse daqui é o D. Aqui é o pino 10. Ligamos aí. No pino 10. O E é o pino 9. O E é o pino 9. Faltando agora o F e o G. Vamos ligar o F, que é exatamente esse resistor. O F vai no 15. Então, aqui é o terminal 15. E o G vai no 14. Então o G a gente liga aí no 14, que é exatamente esse ponto aqui. Mudar a cor. Está faltando agora a alimentação do circuito, a fonte de alimentação. Pegamos a fonte de alimentação do circuito. Então o positivo está aqui e o negativo. Vamos fazer a alimentação aí das 3 plaquinhas que estamos usando. Aqui é o positivo da primeira placa. Esse negativo precisa estar interligado com esse negativo aqui. A gente pode puxar aqui, ó. O terra tem que ser o mesmo aí para todos os CIs. Se a gente fizer essa ligação aqui por fora, a gente já coloca o terra também. Já foi feita a interligação. Ok, e na verdade a alimentação do display de 7 segmentos vem exatamente aí do 4511. Feita a montagem do circuito, inicializamos a simulação. O 7493 é um contador binário de 4 bits. Dessa forma, a saída vai de 0 até o número 15. Mas o decodificador ele só responde do 0 ao 9. Os números de 10 a 15, ele coloca a saída em nível lógico baixo. Por isso que teve esse delay, essa espera até ele reinicializar a contagem. Uma forma da gente colocar a contagem na sequência, né, ele vai de 0 a 9 e inicializa para o 0 novamente, é acionando o reset lá do 7493. Vamos voltar lá no diagrama elétrico e vamos implementar isso daí, ó. Então aqui a gente tem o circuito, a pinagem do 7493 e o circuito interno. A gente discutiu já no início da aula que ele tem aí os pinos de reset aí. Então ele tem essa porta NAND interna. Como que funciona isso? Se as duas entradas da NAND tiverem nível lógico alto, o que acontece? A saída da NAND vai para nível lógico baixo. Como ela está, a saída dessa NAND está ligada aqui, ó, no clear de todos os flip-flops, a saída aí dos flip-flops vai nível lógico baixo. Ele zera todo mundo. Então o que a gente precisa? A gente precisa implementar a lógica. Quando ele fizer o número 10 binário, a
a gente vai mandar resetar a saída aí do contador. Como que isso daí é feito? A gente analisando a pinagem aqui, a gente verifica que a saída do contador está lá no pino 12. Vou voltar aqui, ó. A saída do contador, o QA é o 12, o QB é o 9, o QC é o 8 e o QD é o pino 11, sendo o QA o menos significativo. Então tá assim, QA, QB, o QC e o QD. Então o número 10 binário é 1010. Nessa situação a gente verifica aqui, ó, que o bit referente ao QD está em nível lógico alto e o bit referente ao QB também está em nível lógico alto. Então, quando a gente chegar nessa situação, o que a gente vai fazer? A gente vai acionar o R01 e o R02. Como que isso daí é feito? Basta ligar o QB, onde está o QB, que é o pino 9, a gente vai fazer essa ligação lá para o R01, e o QD também a gente vai ligar aqui, a gente vai ligar lá para o pino 2. Então a gente vai identificar o GND lá está no número 10, né, no pino 10, a gente vai pegar os pinos aí, ó, laterais aí do GND e ligar no pino 2 e no pino 3. Dessa forma ele vai resetar. Vamos voltar lá para o circuito. Primeiramente vamos retirar aqui o pino 2 e o pino 3 estavam ligados no terra. Vamos tirar essa conexão aí do terra. Esse ponto aqui, ele pode passar, esse terra, pode passar exatamente para esse terra. Ele está fazendo ligação aí dos dois protoboards aí, conectando o terra dos dois protoboards. O pino 10 é o terra, e a gente tem que ligar exatamente o pino 9 e o pino 11 lá no pino 2 e no pino 3. A gente faz essa ligação aqui. Ok, dessa forma o reset vai ser acionado quando chegar o número 10 binário, ele vai resetar o sistema. Vamos inicializar novamente a simulação e verificar aí a contagem. Fez o número 9 e o próximo a bordo descido do clock ele já incrementou para o número 0 novamente. Ok? Dessa forma terminamos essa aula. Qualquer coisa estou à disposição. Valeu!